Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, a primeira coisa que eu preciso fazer, o primeiro passo, são 3 passos simples que a gente precisa entender. A primeira coisa é entender o que é realmente essa comunicação e como eu me comunico com o meu parceiro, como eu me comunico com meus filhos. Será que eu posso dizer que a minha comunicação ela não é violenta? Será que eu posso me avaliar como uma mulher que tem uma comunicação, que ela realmente, eu posso afirmar, a minha comunicação não é violenta? E a própria Bíblia diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Naquele momento que está lá a situação enfurecida, a palavra branda, ela tende a acalmar. E quando a gente começa a falar em comunicação, vocês podem perceber que em meio aos conflitos sempre existe o levantar a voz, o aumentar a voz para tentar ser ouvido. Quando a pessoa ela precisa levantar a voz para ser ouvida, existe um problema muito grande aí. Porque na realidade, aquela pessoa que está gritando tudo que ela quer é que alguém a escute. E quando isso não acontece, aí vem o outro e aumenta a voz, aumenta a voz, aumenta a voz, aumenta a voz e fica um conflito maior. Por quê? Porque na realidade ninguém consegue se entender. Porque quando eu preciso levantar a voz para ser ouvida, eu preciso realmente entender o que é comunicação. Quando eu preciso levantar a voz para eu ser ouvida, eu preciso entender qual é a minha condição nesse cenário que hoje eu me apresento. Eu preciso entender o processo que eu estou vivendo e quem sou eu neste contexto. Eu preciso entender que dentro dessas condições existem eu e o outro. Então, quando a gente pensa em comunicação, existe uma regra universal para a comunicação. Que sem essa regra, ela não vai funcionar em lugar nenhum. E essa regra é uma condição básica para qualquer comunicação. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente pensa nessa comunicação. A gente está falando, obviamente, que quando a gente fala de comunicação, existe um leque muito extenso de relações que a gente pode estar se comunicando, mas a gente está filtrando para as relações familiares, as relações parentais. E quando a gente pensa nessa questão, nessa condição, a primeira condição básica que eu preciso entender quando eu trato de comunicação, eu preciso ouvir, pelo menos tentar entender e respeitar o outro. Porque se eu minimamente não conseguir ouvir e nem respeitar a opinião do outro, em outras palavras eu estou dizendo, eu estou certa, eu sou a certa, eu sou certa e você é errado. Se essa comunicação ela está acontecendo, a probabilidade desse conflito aumentar, ela é muito grande. Porque você não está dando abertura para ouvir esse outro. Você não está dando abertura simplesmente para respeitar que o outro ele tem uma ideia diferente da sua. Que o outro, que pode ser o seu filho, que pode ser o seu marido, que pode ser a sua esposa, a ideia dele é diferente da sua, porque ele vem de uma história de vida diferente da sua. Ele vem de um contexto diferente do seu. Então, quando a gente fala dessa condição básica que precisa ser entendida dentro das relações próximas, que são as relações parentais,
A gente precisa entender o contexto. Por que eu preciso entender que o outro, ele precisa ser respeitado? Porque quando a chega a mim, a mensagem, eu vou usar eu como exemplo. Eu envio uma mensagem para você. A mensagem que eu estou enviando, ela tem um princípio que vai a partir das minhas interpretações, dos meus valores, das minhas crenças, das minhas experiências. Mas quando essa mensagem chega a você, ela vai ao encontro dos seus valores, das suas crenças, das suas percepções, do seu entendimento. Então, eu não posso me intitular dono dessa verdade. Eu não posso me intitular e querer que o outro ele faça de acordo e perceba de acordo com como eu percebo, porque não vai dar certo. Então, a primeira condição básica quando a gente fala de comunicação é essa ideia de que quando eu me comunico, eu dou a entender, eu deixo claro que quem está certa sou eu. Isso é muito danoso. E a tendência dos conflitos aumentarem, ela é muito grande. Porque você está desconsiderando a condição básica da comunicação, que é saber que o outro ele pensa diferente de você, que o outro ele tem uma história de vida diferente de você, que o outro, a condição dele é psíquica, emocional, espiritual, é diferente da sua. Então, quando a gente começa a entender princípios básicos da comunicação, a gente começa a ter um olhar diferente em relação ao contexto e em relação ao outro. Eu não posso exigir que o outro responda da mesma maneira que eu respondo quando eu sou comunicado de algo. Eu não posso exigir que o outro tome atitudes que eu imagino, que eu gerei uma expectativa em relação a esse outro, e aí eu começo a pensar, nossa, ele deveria ter feito assim, o certo era ele ter feito dessa forma. É o certo para mim, mas o que é certo para mim não necessariamente vai ser certo para o outro. Porque agora a gente está começando a entender que nós estamos tendo o jogo no coletivo. O jogo no individual é eu. Tá certo para mim, pronto. Mas o jogo no coletivo, quando se trata de família, não existe isso. O jogo no coletivo, eu tenho que entender que eu vou agir de um jeito, mas o outro, ele vai agir de uma outra forma, ele vai reagir de uma forma diferente, ele vai pensar de uma forma diferente. E quando eu tento, de alguma maneira, controlar esse outro, o pensamento, o comportamento, as ações desse outro, a tendência dos conflitos aumentarem, ela triplica. Porque se na comunicação os conflitos eles já começam a se intensificar, no controle ele triplica. Aí não tem jogo. Não dá para sair rolando a bola no campo. Por quê? Porque eu acho que a bola é minha. Porque eu acho que o campo é meu. Porque eu acho que a casa é minha e tudo é meu, eu sou dona de tudo, então todo mundo tem que estar sujeito a mim. Isso não é verdade. Ninguém tem que estar sujeito a ninguém. Quando a gente trata de relações familiares, a gente tem que parar com essa ideia de que eu sou vítima e o outro é culpado. Na família, a gente tem que disseminar essa ideia de culpa. Na família, nós tratamos responsabilidades. O que significa isso? Que cada membro da família tem uma responsabilidade. E mesmo quando ele é bem pequenino. Todos dentro de uma casa devem ter responsabilidade. Cada membro na família tem responsabilidade. Então, agora a gente deixa aquela ideia de que um é culpado, o outro é vítima, mas a gente entende a partir de responsabilidades. Então, quando esse aqui não faz o que ele deveria, ele sobrecarrega esse.
Então, a gente começa a identificar claramente quem está assumindo a sua responsabilidade e quem não está. E isso é uma forma de um entendimento muito claro de lidar com as questões familiares e até tentar resolvê-los. Muito melhor do que quando a gente se coloca nessa condição. Eu sou vítima, ele é culpado. Ou eu sou vítima, ela é culpada. Então, se existe um culpado e uma vítima, ok, então a gente vai trabalhar em cima do quê? Vamos acolher a vítima, mas então vamos analisar as partes, vamos ouvir as duas partes, vamos analisar o contexto. E quando a gente começa a analisar, a gente vai ver que na realidade, a maior parte das vezes, não existe essa questão nem de vítima e nem de culpado. Existem sim responsabilidades que não foram cumpridas em algum lado e automaticamente o outro ficou sobrecarregado. E quando a gente começa a ter esse olhar, é muito mais fácil para a gente lidar com as questões familiares, para a gente lidar com as questões cotidianas da vida e assim a gente conseguir, de alguma forma, minimizar os efeitos da comunicação, que muitas das vezes ela é violenta. Ela não é uma comunicação não violenta. Então, assim, a partir desses princípios básicos que nós estamos trabalhando, que nós estamos aqui compartilhando com você. Então, dos 3 passos, a gente falou do entender. O segundo passo é aprender. Todos nós vamos precisar aprender. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ter uma comunicação boa, como ter uma comunicação bacana com os filhos. Não veio manual. Quando a gente se juntou para ser família, não veio manual. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O manual quem escreve somos nós. Nós escrevemos o manual da nossa família. Isso é muito bom. Nós temos o poder na mão de escrever a nossa história, de escrever esse manual da nossa família, de escrever a história da nossa casa, da nossa família. Porque tudo que nós precisamos agora, para que essa escrita seja uma escrita bacana, agora é tempo de aprender. Então a gente precisa aprender. Ninguém nasceu sabendo. E não há nenhum problema de você dizer eu não sei. O problema é quando você se coloca numa postura de que sabe, quando na realidade você não sabe. O problema é quando você se coloca numa postura, bem, eu sei, eu sou certa, em mim não há erro, eu sou perfeita. Eu sou perfeita. E aí a gente realmente tem um problema. Sabe por quê? Porque não é verdade. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, a gente tem que entender que nós não somos perfeitos. E nunca seremos, jamais seremos perfeitos. Isso é natural. Tá, tudo bem. Então eu vou me esconder atrás disso para continuar sendo imperfeito, não cumprindo regras? Não. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ter consciência. Quando eu tenho consciência, eu começo a buscar uma mudança. Quando eu tenho consciência dos meus erros, dos meus atos, das minhas condições emocionais, eu começo a buscar mudanças. E quando eu começo a buscar mudanças, uma coisa bem legal é que eu sempre quero mais. Eu sempre quero ser melhor. Eu sempre quero desfrutar da minha melhor versão. Mas isso só pode acontecer quando eu tenho consciência que eu preciso mudar. Quando eu tenho consciência que eu preciso melhorar. Quando eu tenho consciência que eu realmente posso me transformar numa pessoa melhor. Quando eu tenho consciência que a minha casa ela precisa depender de Deus. Quando eu tenho consciência que a porta da minha casa ela tem que estar aberta para todos os princípios da palavra de Deus. Quando eu tenho consciência que a minha casa, a minha família, o meu lar, quem me deu foi o Senhor. E a minha parte é cuidar, zelar e orar. Estar ali realmente como uma torre de vigília para que nenhum mal nos chegue na calada da noite
e a gente vai chorar depois por não ter tido a estar na realidade, na posição que eu deveria estar. Então o problema não está em não saber, o problema está em você não querer aprender. O problema está em você não ter consciência de que você realmente precisa mudar e que você precisa de ajuda. A verdade que precisa estar dentro da casa, dentro da família, dentro das condições cotidianas de vocês. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso, agora, nesse momento, começar a fazer uma avaliação como está a minha casa, como está a minha família, como estão as minhas relações. Será que eu posso dizer que hoje eu vivo relações que não são conflituosas, ou eu vivo relações que são muito conflituosas? Como está a relação do casal, a relação dos filhos? Então, dentro desse conjunto de coisas, agora é um primeiro passo de observação. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente começa a pedir para as pessoas observarem é assim: ao invés delas observarem ela começa a observar os outros. Isso é muito comum. Aí ela começa: o fulano é errado, o ciclano é errado, porque ele faz isso, porque ele faz isso, porque o meu marido é errado, porque o meu filho é errado. Quando a gente fala de observação, a gente está falando para você se observar. Porque, na realidade, se eu for observar o outro e os defeitos dele, eu vou achar. Porque todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha nesse contexto, para observar o cenário que eu estou hoje. Então, a primeira observação ela tem que ser minha. Como vai a sua comunicação com seu marido? Como vai a sua comunicação com a sua esposa? Como vai a sua comunicação com seus filhos? Será que hoje você pode dizer que você tem uma comunicação não violenta? Será que hoje você pode dizer que a sua comunicação ela é uma comunicação saudável, sadia, objetiva, clara, onde existe entendimento nas relações ou não? Então, a primeira coisa que eu preciso observar nesse contexto, para entender em que momento da minha vida eu estou, é fazendo esse mapeamento das condições das minhas relações mais próximas. Então eu vou mapear meu filho, minha casa. Agora você até pode fazer um mapeamento geral, mas o ideal é que esse mapeamento ele comece pelos pais, pelo casal. Porque, obviamente, se o casal ele está em conflito, inevitavelmente vai refletir na vida dos filhos. E na maioria das vezes, a condição base para ajustar o relacionamento pais e filhos está no ajuste do relacionamento do casal. E isso começa pela comunicação. Óbvio que existem várias condições que podem prejudicar as relações do casal. Mas aqui, nesse momento, nós estamos tratando literalmente de comunicação. E a forma como nós nos comunicamos, a forma como nós passamos aquilo que nós queremos para o outro. Então, quando a gente coloca a pessoa nessa condição de observar como está a condição dela, o primeiro impulso é ela querer observar os defeitos do outro. Eu nunca vou mudar se eu começar a observar o contexto que eu estou hoje, observando os defeitos do outro. Eu preciso começar a observar os meus defeitos. Aqueles que são visíveis e aqueles que são invisíveis, eu peço ao Senhor que Ele me traga consciência, que Ele me traga a luz, que Ele me traga para que eu possa entender e mudar. Porque se eu não descobrir, entender, se eu continuar me achando que eu sou dona da verdade, dificilmente eu vou mudar. E às vezes essa condição, ela faz com que casamentos lindos e famílias lindas, infelizmente, passem por um processo de separação.
simplesmente pelo fato de não querer tirar os sapatos dos pés, de não querer reconhecer que eu não sou perfeita, mas eu tenho disposição de entrar nessa guerra pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, e se precisar tirar o sapato, a sandália, a coroa, qualquer coisa, eu vou tirar. E vou me apresentar diante de Deus despida de qualquer ideia, de qualquer coisa que possa me separar dessa comunhão. E com isso eu possa perder a coisa que mais importante nesse momento para mim, que é a minha família, que é a minha casa. Então, quando a gente começa a pensar a partir dessa ideia do contexto, de analisar o contexto, de analisar a situação, ela precisa começar por mim. Ela precisa começar por você. Não é pelo outro, é por você. Então como é que eu posso fazer isso? Uma sugestão que eu dou para você nesse momento de entendimento, fazer pegar um caderno, separar um caderno para fazer uma escrita terapêutica. Porque a gente tem muito isso, a gente acha que está aqui na cabeça, está tudo dominado. Não está. A cabeça, ela tem muitas armadilhas e a gente está aqui. A gente tem que entender que a nossa mente, ela age a partir de uma organização, planejamento. Sabe aquele escritinho bonitinho ali, que eu paro e vou lá escrever, porque eu preciso organizar aqui, eu preciso escrever. Então, a minha sugestão é que você comece a escrever tudo aquilo que você observa em você. Qual é a comunicação hoje que você tem no seu casamento? Qual é a comunicação que você tem hoje dentro da sua casa? Quais são as demandas que você hoje, enquanto mulher, tem? O que você hoje, como você se vê e como você se enxerga? Eu não estou falando de estética, eu estou falando de alma. E então você faz essa classificação e vai trabalhando uma a uma. Porque eu com certeza você vai ter resultados que vão gerar frutos que permaneçam. Uma outra coisa que você pode fazer é um diário também de escrita terapêutica. Sempre descrevendo, hoje eu gritei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. E trazendo a consciência que você está num processo de mudança. E para que isso aconteça, você está num processo de conhecimento, entender o que está acontecendo. E o segundo é o aprendizado. Quando eu começo a colocar no papel, eu começo a trazer luz à minha consciência. Eu começo a expor diante da palavra de Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre esse comportamento? O que a Bíblia fala sobre isso? E eu vou buscar na Bíblia, eu vou buscar na palavra de Deus respostas para que eu possa entender esse processo. E com isso, eu possa realmente aprender. Porque o aprendizado, ele traz mudança. É impossível você aprender a andar e continuar engatinhando. Você não vai. Você, eu e todo mundo só engatinhamos até no dia que nós aprendemos a andar. E assim é a vida. Quando a gente aprende a andar, a gente não volta a ficar no chão engatinhando, a gente vai andar. E se a gente puder voar, a gente não vai mais andar, a gente vai voar. Então voa. Voa rompendo aqui, na alma, no entendimento, sendo a sua melhor versão a cada dia. E a outra coisa que você vai fazer nesse momento é treinar. Pegar toda essa observação, o que eu aprendi com isso, né? O que eu aprendo com as minhas observações? Você vai lá escrever o que eu aprendi com isso. Aí você vai lá e escreve o teu aprendizado. E aí depois de você aprender alguma coisa, você vai colocar em prática, treinando todo dia. Aí eu aprendi que eu não posso gritar, porque gritar não significa que eu tenho mais autoridade, significa muito o contrário, que quando eu grito eu não tenho autoridade. E para eu ser ouvido, eu preciso gritar. Isso não é necessário. Então, assim, para esse momento,
Eu espero ter contribuído de alguma forma com você. Espero realmente que esse conteúdo ele chegue ao seu coração e traga luz à sua vida, traga luz à sua casa, traga luz à sua família. Não a luz humana, mas a luz de Cristo, a luz de Yeshua, a luz do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento com os teus filhos. E eu quero dizer para você que ainda há esperança, independente da situação que você esteja. Hoje, Deus está liberando uma palavra para você que chegou até aqui no final desse vídeo. E Ele está dizendo, ainda há esperança. Não é tempo de desistir. Ainda há esperança. E a esperança, ela está no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida e a sua casa. Em nome de Yeshua. Fica na Shalom do Senhor.